Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e agora a gente vai começar a colocar a mão na massa, aprender o CSS de fato. Nessa aula a gente vai ver uma modalidade chamada CSS Inline. Então vamos lá para a tela para a gente começar. Vamos lá, o CSS vai permitir que a gente consiga modificar propriedades estéticas da nossa página. E CSS, essa sigla, vem de Cascade Style Sheet, ou seja, é tipo uma planilha de estilo em cascata, tá? Seria a tradução livre disso, mas é uma planilha de estilo. É ela que vai definir o estilo da nossa página, ou seja, a forma como a gente vai visualizar as coisas. Para te mostrar isso na prática, eu estou com um pequeno projetinho aqui, ó. Ele tem alguns arquivos HTML e algumas imagens, e basicamente ele forma isso daqui, um textinho com H1 aqui, um parágrafo, um H2, parágrafo, um H2 e uma lista, né? E essa lista vai levar para outras páginas. Tem aqui o botãozinho de voltar, a gente pode ir e voltar das páginas, tá? Então tem essas três páginas, é um texto bobo sobre teclado que nem tá exatamente muito certo aqui, tá falando que teclados com menos 90 teclas geralmente são em laptops, mas eu agora estou usando um teclado que não é de laptop, que tem menos de 90 teclas. Então não vamos focar no texto em si não, e mais no que ele representa aqui. Aqui estão os arquivos, né, das outras páginas, isso daqui são links, a gente pode olhar aqui embaixo, são links simples. E vamos começar brincando nessa página aqui de fato. Como eu falei, o CSS vai permitir que a gente faça modificações em como os elementos ou coisas da nossa página são exibidos, né? São mostrados para o usuário, e a gente vai começar fazendo uma modificação nesse primeiro parágrafo aqui, tá? Eu quero que ele fique com a cor do texto vermelha. Então, para eu fazer isso, eu venho aqui nesse elemento e eu vou colocar um atributo nele. Esse atributo é o style. Então, quando a gente está falando de CSS inline, a gente está falando de modificar o atributo style naquele elemento. Ele é inline porque ele é na linha do elemento, tá? Ele é na linha onde o elemento está sendo criado. E para eu mudar a cor da fonte, eu preciso passar qual que é a propriedade que eu quero mudar e qual que é a cor que eu quero. No caso, para mudar a cor de uma fonte, é a propriedade color. E pode ficar tranquilo que a gente vai ter uma aula exclusiva sobre color para a gente entender um pouco mais. Mas vou colocar aqui color, e aí o formato de fazer isso é colocar color, dois pontos, e aí eu passo a cor que eu quero. As cores básicas, o VS Code até me mostra aqui, tá vendo? Poderia colocar marrom, preto e etc. Basta eu passar o nome daquela cor para as cores básicas. E aí, lá na aula de cores, a gente vai ver como que a gente pode fazer cores customizadas. Ou seja, usar a cor que a gente quiser, né? Mesmo que ela não seja aqui como padrão. Mas nesse momento, eu vou passar aqui red, que seria vermelho em inglês, porque é a cor que eu quero aplicar nesse texto. Então, ao salvar aqui, ó, a gente vê que ele já colocou o nosso texto todo lá em vermelho. Ah, que legal, ficou realmente vermelho, só que eu tô com uma grande dúvida aqui, que é de onde você tirou color? Como é que eu vou saber que color muda a cor do texto? Por exemplo, se eu quisesse colocar a cor do fundo do texto diferente, se eu quisesse colocar ela amarelo, como é que eu faria? Bem, se você quiser colocar amarelo, você vai colocar background color. Então, se eu colocasse aqui, ó, background color yellow, a cor do fundo do meu texto ficaria amarelo. E agora tá parecendo que tá ficando muito complicado, porque como é que eu vou saber que é background color? Como é que eu vou saber que é color? Bem, claro que tem um quê do inglês aqui, né? Background é fundo. Color é cor, então background color é cor do fundo, mas você não precisa saber inglês nesse caso não, porque tem uma lista de propriedades que você pode consultar para você saber quais que você consegue modificar. Eu vou deixar os links aqui embaixo, mas são esses dois sites aqui, ó. Esse aqui vai ter a lista de todas as propriedades que você pode modificar. Aqui, por exemplo, você vai ter background color, tá? Você vai ter lá no C também, ó, se a gente for lá embaixo, é color. Tá? Só que aqui, por exemplo, você teria que imaginar qual que é a propriedade para vir buscar ela aqui. Então tem um outro site que ele é um pouco mais claro, porque ele já te dá a descrição do que é aquela propriedade. Então se eu for aqui, ó, em background color, ele já me fala, ó, especifica qual que é a cor de fundo de um elemento. Tá em inglês, mas a gente consegue ter uma ideia e a gente consegue pesquisar por esse site aqui. Eu vou botar os links aqui na descrição, tá? No nosso caso, quando a gente muda a cor do texto, ó, a gente usa o color e ele fala aqui, ó, ele seta, né, ele coloca a cor em um texto. Então, exatamente por isso que quando a gente vem aqui e coloca color yellow, por exemplo, o nosso texto fica amarelo. Ficou muito ruim de ler, vamos mudar para vermelho novamente. Tá, legal. Então já aprendi que para
conseguir utilizar CSS Inline, eu preciso declarar o atributo style e eu preciso criar a propriedade que eu quero modificar e passar o valor que eu quero modificar nela. A gente vai ter outras aulas sobre color e background color, mas eu já me adiantei aqui, já te falei que elas existem. Então, beleza, você já sabe criar cor e cor de fundo. Tá, mas e se eu quisesse que esse parágrafo ele tivesse a cor vermelha e a cor de fundo amarela? O que eu faria? Bem, nesse caso você vai ter que passar duas propriedades para o seu atributo style. Para fazer isso, você precisa dizer para ele quando que começa uma propriedade e quando que começa outra. Então você vai precisar de um separador, e esse separador, no nosso caso aqui, quando a gente está falando de separar propriedades de estilo, vai ser o ponto e vírgula. Então você vai colocar um ponto e vírgula aqui e aí você pode passar a próxima propriedade. Se a gente só colocasse esse ponto e vírgula aqui, ia funcionar da mesma forma, tá? Se eu tiver só uma propriedade, ou melhor, na última propriedade eu posso ter o ponto e vírgula ou não ter, não faz diferença. Mas eu vou colocar aqui a nova propriedade, background color, vou colocar amarelo e aí eu tenho um parágrafo que tem o background color amarelo, mas o texto dele é vermelho. Exatamente porque eu estou passando color como vermelho, background color como amarelo. Mais uma vez, eu posso ter esse ponto e vírgula aqui e posso não ter. Não vai fazer diferença porque ele é o último. Se eu tirar esse ponto e vírgula aqui, ó, e colocar um espaço, aí vai dar erro. Ele não vai entender o que eu quero dizer porque ele não sabe. Talvez ele entenda que a cor que eu quero passar seja red background color. E não é, não existe essa cor. Então eu preciso ter o separador se eu tiver mais do que uma propriedade. Então, salvo aqui, volto com a minha propriedade e show de bola. Assim a gente aprendeu como que a gente consegue modificar as propriedades de um elemento através do CSS Inline. Na próxima aula a gente vai ver uma outra forma de fazer isso com CSS interno e também a gente vai ver quais as diferenças, se tem uma vantagem ou alguma desvantagem. Beleza, vou ficando por aqui, até a próxima aula, valeu!